Mulheres que são dependentes emocionais, elas têm a tendência de atrair homens narcisistas. Você tem dependência de um homem e esse tipo de homem narcisista, ele tem dependência de manipular as mulheres. E as mulheres que são dependentes emocionais, elas são as mais fáceis de serem manipuladas por esse tipo de homem. Então você precisa quebrar esse ciclo para que você atraia um homem de alto valor na sua vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar sobre dependência emocional. Algo que eu sofri durante 35 anos da minha vida. E hoje, graças a Deus, eu estou curada da dependência emocional. Não sinto mais carência, não sinto mais dependência. Consigo ser completamente feliz em Deus. Estou solteira, vivo a minha solitude de uma forma tão feliz, de uma forma tão agradável, tão preenchida. E Deus, ele tocou meu coração para eu trazer essa série aqui no YouTube, uma série de vídeos que vão ajudar mulheres a se libertarem da dependência emocional, como eu também me libertei. Glória a Deus! Como é horrível ficar sempre pensando se a outra pessoa vai te mandar mensagem ou não, ficar olhando o celular a cada minuto para ver se aquela pessoa te mandou mensagem. Como é horrível você sentir que você está aceitando migalhas, você aceitar coisas que você não deveria aceitar por migalhas, migalhas de amor. E como eu disse, eu sofri a minha vida toda com isso. E graças a Deus consegui me libertar. E toda dor que você passa tem um propósito. O propósito que Deus te revela depois que você consegue passar por essa dor, que é de ajudar outras pessoas a se libertarem disso também. Então Deus colocou isso muito forte no meu coração e hoje eu inicio essa série. Essa série onde toda terça-feira eu vou te trazer um ensinamento valioso daquilo que eu fiz na minha vida e que eu consegui me libertar disso. E eu tenho certeza que vai ser edificante para você também, que também vai te ajudar a se libertar da dependência emocional e você conseguir recuperar a sua identidade. Porque eu lembro que quando eu sofria de dependência emocional, eu sempre estava ali querendo agradar o outro, fazer pelo outro, eu já nem sabia quem eu era. Eu tinha medo de falar sobre as minhas vontades, sobre a minha visão, eu não tinha nenhum posicionamento, eu era totalmente insegura, totalmente sem autoconfiança. É isso que acontece com você, não é? Então você está no lugar certo? Deus te trouxe ao lugar certo. Porque Deus quer que você se liberte dessa carência, Deus só quer que você seja totalmente dependente nele e de mais ninguém. Deus não quer ver a menina dos olhos dele sendo tratada da forma como você está sendo tratada. Não é isso que Deus tem para você. Bom, eu também sou terapeuta cristã e pregadora da palavra de Deus. Toda terça-feira, às 10 horas, vai ter um vídeo que vai te ajudar a se libertar da dependência emocional. Então, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou publicar aqui. Hoje o que eu quero trazer é sobre a raiz da dependência emocional. Por muito tempo, eu nem sabia que eu sofria de dependência emocional. Então, se você está aqui, você já está a um passo bem à frente de muitas mulheres. Por muito tempo, estava com os meus olhos fechados. Sempre culpava o outro, sabe? Sempre o outro era errado, sempre ele que fazia as coisas erradas. Eu me colocava num papel de vítima tão grande, sabe? Ai, o outro faz isso comigo, é ele que é assim, assim, assado. Mas só quando eu entendi que era eu que precisava me curar, foi que tudo começou a mudar. Então eu quero trazer aqui a raiz da dependência emocional, porque quando eu entendi que tinha uma raiz e o porquê eu era dependente emocional, começou a tudo fazer mais sentido, começou a ficar mais claro na minha mente. E a clareza é o primeiro passo para que a mudança aconteça dentro de você.
E isso está totalmente relacionado a uma ferida lá da sua infância, que está ligada ao seu pai. E também tem um pitadinho ali da sua mãe, tá? Porque a insegurança está ligada com uma ferida da sua mãe. De alguma forma, você se sentiu rejeitada, você não se sentiu amada pela sua mãe na infância. Talvez a sua mãe não queria engravidar, a minha mãe não queria engravidar. Tanto que ela foi escolher meu nome quando ela estava grávida de 8 meses, quase ganhando, de tanto que aquilo foi dolorido para ela. E tudo que a mãe sente, a criança já sente na barriga. Então eu senti todos os medos, as inseguranças da minha mãe, a rejeição, a falta de amor. E talvez você também tenha sofrido isso. Então a insegurança vem dessa raiz. E a dependência emocional está relacionada ali com o pai, como eu falei. De alguma forma, na sua infância, você não se sentiu amada pelo seu pai. Pode ser porque o seu pai trabalhava demais, como era o caso do meu pai. Meu pai trabalhava muito, então viajava muito, então eu via ele muito pouco. E eu me sentia abandonada quando ele ia viajar. Tá? Aquela minha cabeça de criança, eu não conseguia entender o porquê que eu não podia ir junto com meu pai, sabe? E eu lembro que eu me sentia assim muito triste e me sentia até traída pelo meu pai. Até hoje eu morro de vontade de visitar Canela, lá no Rio Grande do Sul. Ainda não fui, mas em nome de Jesus esse ano eu vou. Porque eu lembro que o meu pai falava que ia me levar junto com ele, viajar e passear lá. E nunca aconteceu. Aí o dia que ele foi, ele levou a minha mãe. E eu falei assim, por que eles não me levaram? Sabe, aquilo causou um sentimento, assim, de rejeição, junto com traição, com injustiça, com abandono e tudo junto. E tudo aquilo que a gente sente na nossa infância são revelados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos na nossa fase adulta. Então, se você não se sentiu amada pelo seu pai, se você se sentiu abandonada por ele, você desenvolveu dependência emocional. Você pode estar pensando, não, Daiane, me dou super bem com meu pai e tal. Em algum momento na sua infância, você se sentiu abandonada por ele. A raiz da dependência emocional é essa, não é outra. E se você é insegura, você também tem uma raizinha ali da rejeição com a sua mãe. Tá? Então talvez realmente teu pai te abandonou mesmo, e aí sim você se sentiu totalmente abandonada, ou talvez o teu pai tenha falecido, né? Independente da circunstância, você se sentiu abandonada. Ou você pode até falar assim, não, mas eu fui criada pelo meu padrasto, que nossa, ele foi um pai para mim. Dentro de você, isso não substitui o pai biológico, não adianta. Então a raiz da dependência emocional é a falta que você sentiu do amor do seu pai, da segurança, da proteção. E hoje você busca preencher esse amor, buscar essa segurança, essa proteção em um homem. Só que isso nunca vai ser suprido por outra pessoa. Nunca. Aquele amor que você não sentiu do seu pai na infância, ele só pode ser preenchido, primeiro, por você ressignificar todo o seu passado com o seu pai. E como que você faz isso? Você precisa perdoar o seu pai. Às vezes você pode estar pensando assim, não tenho nada para perdoar meu pai. Assim como eu pensei, eu tive muitas coisas assim com meu pai, como eu falei, mas quando eu entrei para o desenvolvimento humano, que eu comecei a ter o poder da autorresponsabilidade, vi que não eram os outros os culpados, mas que eu que tinha que mudar, porque eu que estava emanando esse tipo de coisa dentro de mim, e nós não atraímos as pessoas que nós queremos, nós atraímos as pessoas que nós somos. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Por isso que uma mulher que é dependente emocional acaba atraindo um homem que é narcisista. Escreve aqui nos comentários se você já se envolveu ou se você está se envolvendo com um homem que é narcisista, porque são a mesma ferida. A mesma ferida. No caso do homem, ele tem essa ferida com a mãe, tá? Como eu falei, no caso da mulher é com o pai, mas no caso do homem é com a mãe. Só que, infelizmente, um homem que é narcisista é muito mais difícil ele buscar ajuda. Muito mais difícil. Uma mulher que é dependente emocional também é difícil buscar ajuda.
mas pela dor ela acaba buscando ajuda. Mas se ela não tiver uma profissional que realmente entenda desse assunto, que saiba qual que é a raiz, ela não vai conseguir resolver essa situação. E outra, todo trauma emocional causa um trauma espiritual, então você precisa resolver nas duas vertentes, sabe? Tanto ressignificar o seu passado, como liberar perdão, como resolver no espiritual também, sabe? Quebrando maldições hereditárias, quebrando ciclos de honras inconscientes aos seus pais. Então, tem vários processos, mas eu quero trazer uma coisa por vez aqui nesses vídeos, tá? Porque é um processo que não é muito longo quando você aprende o caminho, tá? Mas é um processo que exige sim algo muito profundo. E eu vou tentar trazer aqui no YouTube da melhor forma possível para você. Vou tentar, tá? Claro que nada como passar por um processo profundo de curas, que foi o que eu fiz e hoje é o que eu trabalho também. Mas eu vou tentar trazer aqui no YouTube da melhor forma possível, tá? Para realmente te ajudar. E claro que se você quiser passar por um processo profundo de curas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos meus cursos. Ali tem um curso realmente para as mulheres que querem se libertar da dependência emocional e da carência. Tem outro que é para mulheres que querem fortalecer a sua autoestima. Então, se você quiser algo mais profundo, você clica ali, dá uma olhadinha nos cursos, ou se não, me acompanhe aqui, tá, no YouTube, que toda terça-feira eu vou estar trazendo um vídeo para te ajudar nisso. Então, eu estava falando da questão do perdão, né? Que mesmo que hoje você esteja achando que você não precisa liberar o perdão para o seu pai, como eu achei que eu não precisava, porque como eu disse, eu entrei no desenvolvimento humano, já estava ali há 3 anos, então eu já tinha um relacionamento muito bom com os meus pais. Eu achava que tudo aquilo que aconteceu na minha infância não tinha mais poder sobre a minha vida. Até que um dia um rapaz que estava há mais tempo no desenvolvimento humano do que eu, ele falou para mim: Daiane, você precisa se curar. Quando as coisas não saem do jeito que você quer, você faz birra, você tem uma criança mimada dentro de você e você precisa curar isso. Engraçado que a gente só se conhecia há uma semana. Isso era antes de eu me converter, isso era antes quando eu ainda tinha uma vida que eu me envolvia sexualmente com os homens, e eu quero falar sobre isso aqui também, sobre relação sexual antes do casamento. Vou trazer isso também, mas isso vai ser para outro vídeo. Mas enfim, eu estava com ele há uma semana e eu já estava completamente apaixonada por ele. A vida do dependente emocional é complicada. Me apegava muito fácil, mas ao mesmo tempo, como eu tinha a ferida da rejeição também, da insegurança, quando eu ficava com medo de ser rejeitada, eu acabava rejeitando antes, para não passar pela dor da rejeição. Então, qualquer indício que eu achava que a pessoa ia me rejeitar, eu acabava falando assim, não quero mais e tal. Mas aí a minha dependência emocional fazia eu voltar atrás. Eu vivia naquele ciclo de, ai, não quero mais, mas depois ficava correndo atrás, me humilhando atrás da pessoa. E aí você vira uma marionete na mão dos homens. Isso está acontecendo com você? E era assim que eu me vi durante toda a minha vida, praticamente. Desde quando eu comecei a ter o meu primeiro relacionamento, que foi com 16 anos. Eu fui traída no meu relacionamento. E ainda assim, eu estava correndo atrás do rapaz. E depois, ciclo atrás de ciclo, sabe? Sempre foi assim, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, me humilhando. Ô, Jesus! Então eu falei, eu conheci ele há 7 dias, eu já estava ali, ó, toda pegada, toda apaixonada. E ele foi jantar com os amigos dele, eu surtei 7 dias. Eu surtei, e aí foi onde ele falou isso pra mim. Daiane, você é uma pessoa incrível, mas, meu Deus, esse teu surto, porque eu falei um monte de coisa pra ele. Nossa, falei muita coisa. Bloqueei ele de tudo. E aí passou 2 dias, eu desbloqueei, eu pedi desculpa, eu fui lá me humilhar e tal. E aí ele me mandou um áudio de 10 minutos e ele falou: "Nossa, daí eu não esperava que você fosse explodir daquela forma". Daí onde ele falou que tinha uma criança dentro de mim que precisava ser curada. Num primeiro momento eu fiquei com muita raiva,
Aí eu falei assim, que? Ele que sai para jantar com os amigos e vem falar que eu que preciso me curar, eu que preciso me tratar? Eu falei assim, não. Só que, graças a Deus, eu comecei a olhar para o meu passado e eu vi que aquilo não era a primeira vez que acontecia. Não era a primeira vez que eu surtava, não era a primeira vez que eu me apegava daquela forma, não era a primeira vez que eu falava, ofendia, bloqueava e depois desbloqueava e ficava com remorso e ficava me humilhando. E eu falei assim, deve ter algo ali que está fazendo sentido. Será que realmente sou eu o problema? Então eu comecei a buscar. E Jesus mesmo diz: aquele que procura, acha. E eu comecei a procurar o que estava acontecendo comigo, por que, que eu reagia daquela forma, o porquê que eu atraía homens que iam me trair, me rejeitar. E graças a Deus eu comecei a encontrar respostas. E foi aonde eu tive a clareza de que eu precisava resolver questões do meu passado. E assim como você também. Então você precisa, primeiro passo, liberar perdão para o seu pai. Mesmo que ele tenha falecido, mesmo que você acha que ele não merece perdão, não é por merecimento. Sinceramente, na Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pais para que tudo nos vá bem aqui nessa terra. Então é uma promessa de Deus, para que tudo nos vá bem. Sabe, o perdão não é por merecimento. Jesus mesmo manda a gente perdoar até 70 vezes 7. Se o perdão fosse por merecimento, nós nunca seríamos perdoados por Deus. De verdade, nós nunca seríamos perdoadas por Deus. Porque a gente sempre está ali errando, né? Eu sempre falo assim para Deus, Deus me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque nós temos as nossas falhas, entende? Então não é por merecimento. O perdão é uma decisão. É para você se libertar. Sabe, para de falar mal do seu pai também, se você tem feito isso. Porque quando você fala mal do seu pai, você está desonrando ele. E você está desobedecendo um mandamento de Deus. E isso só faz com que a sua vida entre em maior desequilíbrio. Então decida hoje, sabe? Fale assim, eu perdoo meu pai, fala o nome dele, fala os motivos e pede perdão para Deus. E por mais que você fale assim, Dai, não tenho nada, me dou super bem com meu pai, não tenho nada para perdoar ele, aquela criança que se sentiu abandonada por ele precisa liberar o perdão. Sabe? Aquela criança, aquela adolescente precisa liberar o perdão. Muitas vezes não é adulta agora, mas é aquela criança, e aquela criança está influenciando nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus comportamentos. Fale. Eu perdoo meu pai, fala o nome dele, fala os motivos, sabe, por ele ter trabalhado demais, por ele não estar presente no meu aniversário, nas apresentações da escola. Fale tudo isso, coloque no papel, escreva. E fala, me perdoa, Deus, por ter abrigado no meu coração, muitas vezes mágoa, rancor e até raiva. Às vezes nós somos crianças, a gente não entende certas coisas, a gente sente raiva do meu pai. Eu senti raiva quando ele foi para Canela, que era algo que ele tinha prometido para mim e não me levou. Eu senti raiva naquele momento. Sabe, então peça para Deus limpar o seu coração de todas as mágoas, de toda a raiva, sabe, de todo abandono que aquela criança sentiu. E abençoe o seu pai. E o aceite da forma que ele é. Honrar o seu pai não é, se você tem problemas com o seu pai, não é ter que conviver com o seu pai, mas é aceitá-lo da forma como ele é. Fale, eu aceito da forma como ele é. E abençoa meu pai, Deus. Abençoa. Sabe, quando você pede para Deus abençoar, isso é muito poderoso, porque realmente está dizendo que você o perdoou, que você está honrando o seu pai. Isso é muito poderoso, isso tem um poder no mundo espiritual que você não tem ideia. Você já vai ver que parece que vai ser um peso das suas costas, mesmo você achando que você não tinha nada para perdoá-lo. Mas coloca no papel, tá? Coloca no papel, faça essa declaração de perdão, liberando o perdão para o seu pai, e você vai ver que coisas já vão começar a mudar na sua vida. E não perde essa série, tá? Toda terça-feira eu vou trazer vídeos aqui que vão fazer concordância um com o outro. E você vai se libertando
de tudo isso, você vai ver que assim como eu, você vai conseguir viver a sua plenitude e depois sim ter um relacionamento de alto valor. Porque se você não for um bom ímpar, você não vai conseguir ser um bom par. Aquilo que você está atraindo hoje para a sua vida é só reflexo daquilo que está dentro de você, daquilo que você é. Como eu falei, mulheres que são dependentes emocionais, elas têm a tendência de atrair homens narcisistas. Você tem dependência de um homem e esse tipo de homem narcisista, ele tem dependência de manipular as mulheres. E as mulheres que são dependentes emocionais, elas são as mais fáceis de serem manipuladas por esse tipo de homem. Então você precisa quebrar esse ciclo para que você atraia um homem de alto valor na sua vida. E agradeça a Deus por você estar sozinha ainda. Se você está sozinha, né? Mas agradeça a Deus por não ter dado certo com ninguém, porque pode ter certeza que não seria um relacionamento bom, um relacionamento saudável, tá? Então, acompanhe aqui essa série de vídeos que vai edificar a sua vida, vai fazer você realmente se libertar de tudo isso. Como eu falei, se você quer se libertar logo disso, né, não quer ficar esperando um vídeo por semana, clica aqui embaixo, adquire já os meus cursos, veja qual se encaixa mais para você. Tem o de se libertar realmente da carência e da dependência emocional, e tem o outro que é para fortalecer a sua autoestima. Os dois são excelentes. Veja qual você prefere e você pode começar hoje mesmo a se libertar disso, se você não quiser esperar essa série. Mas se você quiser, né, se de repente não, daí não vai dar para eu comprar e tal, não tem o valor, apesar de ser um valor baixo, é R$ 97, qualquer um dos dois, tá? Mas você me segue aqui, tá? Se inscreve no meu canal, que a gente vai juntas, eu pegando assim, ó, pela sua mão, e você vai se libertar da dependência emocional, sim, e viver essa solitude, essa plenitude em Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante, entrega para mais pessoas. Compartilha também esse vídeo, de repente você tem uma amiga que está sofrendo de dependência emocional, e é muito comum, se você sofre de dependência emocional, você ter amigas que também sofrem de dependência emocional, porque vocês estão na mesma frequência, então você está atraindo pessoas para você nesse nível, mas compartilha com essa tua amiga, porque ela merece também se libertar disso. E eu tenho amigas da época que eu era dependente emocional, e nós crescemos juntas, nós se libertamos disso juntas. Uma vai pegando na mão da outra e vocês vão ver que logo, logo, vocês vão ser duas mulheres que os homens vão olhar e falar assim, meu Deus, essa mulher, eu preciso primeiro achar o coração de Deus, para que aí Deus revele para ela que eu sou o homem da vida dela. Você vai começar a se enxergar como Deus te enxerga. Beijo, que Deus te abençoe.